Saudações a quem me assiste. Meu nome é Gabriel Cizinho, eu sou aluno do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Hoje eu vim aqui apresentar o meu trabalho da matéria Projeto de Circuitos Lógicos, que consiste em um somador e subtrator de 5 bits, em que eu também consigo trabalhar com números negativos. Bom, antes de mostrar e explicar o meu circuito principal, eu vou dar uma passeada e uma explicada pelos subcircuitos que eu utilizei para montar o circuito principal. O primeiro que eu utilizei foi este aqui, que basicamente tem a função de realizar a soma entre os bits das entradas. Então eu vou entrar aqui com o bit de A, vou entrar aqui com o bit de B, com o transporte de entrada e com o M. O M ele tem a função de definir se eu vou realizar uma soma ou uma subtração, bastando eu colocar aqui no meu circuito principal o 0 para realizar uma soma ou o 1 para realizar uma subtração, que dessa forma o M irá realizar aqui a operação desejada neste subcircuito. Para achar o resultado da minha operação entre os bits, eu vou utilizar uma porta XOR entre A e B. Vou utilizar também outra porta XOR, só que agora entre o resultado desta porta XOR e o transporte de entrada. Para achar o meu transporte de saída, eu vou utilizar uma porta AND entre o B e o transporte de entrada. Vou utilizar uma porta XOR entre o M e o A. Eu vou utilizar uma porta OR entre o B e o transporte de entrada. Vou utilizar uma porta AND entre o resultado dessas duas portas e vou utilizar uma porta OR entre o resultado das duas portas ANDs. O resultado dessa porta OR irá totalizar o meu transporte de saída. Bom, agora aqui eu tenho dois circuitos que basicamente fazem a mesma coisa, ou seja, tem a mesma função, que é realizar o complemento de 2 das entradas. Então, os dois circuitos eles vão pegar a entrada, vão inverter os seus bits e vão somar 1. A diferença entre um circuito e o outro é que um é automático e o outro é alternado. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o automático, se eu entrar com um número com um bit de sinal 1, ou seja, se eu entrar com um número negativo, ele vai realizar automaticamente o complemento de 2. Então, se eu colocar aqui um número positivo, ou seja, com bit de sinal 0, ele irá retornar o mesmo número. Então, a saída vai ser igual à entrada. Porém, caso eu entre com um número negativo, ou seja, com bit de sinal 1, ele irá retornar o seu complemento de 2. Enquanto aqui, no meu circuito para complemento de 2 alternado, ele só vai realizar o complemento de 2 caso eu queira. Caso eu coloque aqui no meu circuito principal a opção para ativar o C2. Então, se eu quiser ativar o C2, eu coloco 1. Se eu quiser desativar ou se eu não quiser usar, eu deixo 0 aqui. Então, aqui no circuito, perceba que caso o switch seja 0, a entrada que eu colocar, a saída vai ter o mesmo valor da entrada, enquanto caso eu coloque um 1, a saída vai ser o complemento de 2 da entrada. Tranquilo. Indo agora para o meu circuito principal, temos aqui os subcircuitos somadores e subtradores, onde eu utilizei um splitter para dividir os bits das entradas e eles vão ser conectados aos subcircuitos somadores e subtradores para realizar a soma ou a subtração entre os respectivos bits. Cada circuito vai ter um transporte de saída que vai ser conectado ao transporte de entrada do próximo subcircuito. Aqui eu tenho o M, que eu vou definir aqui se eu quero fazer uma soma ou subtração. E aqui eu tenho o meu detector de overflow, que vai sinalizar se há overflow ou não, a partir do último e do penúltimo transporte de saída e de uma porta XOR. Tranquilo? Indo agora para os displays que eu usei, eu utilizei um display de 7 segmentos para representar o sinal do número. Então, caso eu entre aqui com um 1, que é negativo,
um negativo aqui para o display. Caso eu deixe um 0, não vai aparecer nada no display de 7 segmentos. E eu uso um display hexadecimal normal para representar a magnitude do número. Tranquilo. E aqui vai ter o meu circuito que vai calcular o complemento de 2 caso eu queira. E o circuito que calcula o complemento de 2 automático, ele vem aqui no resultado para que o número no display, o resultado no display apareça da forma correta. Então, basicamente o meu circuito é isso, né? Agora eu vou passar algumas operações, alguns exemplos para mostrar que meu circuito é funcional. Primeiramente, vou começar com algumas somas e subtrações normais. A primeira que eu vou fazer aqui é um 5 mais 3, totaliza 8. Então vamos ver aqui, 8, certinho. A segunda é um 7 mais 4, que totaliza um 11, que em hexadecimal é um B. Agora eu vou fazer umas subtrações normais, utilizando os mesmos números. Só trocar aqui o switch. 7 menos 4 é 3, certinho. E 5 menos 3, 5 menos 3 dá 2, certo. Agora vou fazer algumas operações com complemento de 2, ou seja, com números negativos. A primeira que eu vou fazer é uma soma entre o número positivo e o número negativo, que é uma coisa que uma subtração no final das contas. Então eu vou somar aqui o 5 positivo com o menos 3. Tirar o complemento de 2. 5 menos 3 dá 2. 2. Próxima operação que eu vou fazer é o menos 7 mais 4, que é uma soma de um número negativo com um número positivo. Então temos aqui o menos 7 mais 4. Menos 7 mais 4 dá menos 3, que está aqui, certinho. A próxima operação que eu vou fazer é uma subtração entre um número negativo e um número positivo, no caso, entre o 6 e o 4. Menos 6 menos 4 vai dar menos 10, que vai estar aqui, no caso, na forma de menos A, já que o A equivale a 10, então é a mesma coisa que menos 10. Próxima conta que eu vou fazer, próxima operação que eu vou fazer, vai ser uma subtração entre dois números negativos. Vou utilizar o próprio 4 aqui, só ativando o C2. Vamos ter menos 6 menos 4, no caso menos 6 menos menos 4, que é a mesma coisa que menos 6 mais 4, uma vez que menos com menos dá mais. Então, menos 6 menos menos 4 é a mesma coisa que menos 2, que vai estar aqui certinho. Para completar, vou fazer um caso de overflow. Eu vou utilizar uma soma, uma subtração entre um número positivo e um número negativo, no caso entre um 9 e um menos 8. Subtração 9 menos menos 8 vai dar um overflow, uma vez que eu vou ter um transporte de saída apenas para o bit de sinal, mas não vou ter um transporte de saída para fora, o que acaba dando um overflow. Então, é isso. Esse é o meu circuito. Obrigado por assistir até aqui e até mais.